Amém, amados? Oh, glória a Deus. Eu quero deixar um versículo aqui que é o pastor que vai ministrar, mas eu quero deixar esse versículo aqui para vocês, junto com a palavra que ele separou para ministrar. Amém? Oh, como Deus é lindo. Alguém está sentindo as forças indo embora aqui? Eu com certeza não, né? Mas hoje a palavra de Deus fala assim: se te mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém, amados? E é fácil confiar em Deus quando está tudo bem, não é? Quando está tudo indo, tudo certinho, é muito bem, mas crer nele na hora da dificuldade, na hora da angústia, crer no Senhor nessa hora, queridos, é na hora das grandes tribulações que revelamos o nosso caráter. Amém? É na hora da grande angústia, da grande tribulação, na hora da crise é que a gente vê como é que nós estamos na presença de Deus, como é que está o nosso caráter diante de Deus. Amém? A dificuldade pode destruir qualquer vida, qualquer família, qualquer lar. Na hora da dificuldade, ele pode ser destruído ou se não, renovado. Ou na hora da tribulação, ou você destrói tudo ou você se achega mais. E antes do pastor ministrar a palavra, eu separei aqui uns 2 testemunhos para me dizer para vocês que na hora da tribulação a gente precisa estar forte, porque é Deus que nos fortalece. Então, na hora da crise, na hora da dificuldade, o que a gente precisa é se apegar com o Senhor, é clamar, é saber que tem uma igreja todinha que ora por você, é saber que você tem um grupo que está lá pronto para te ouvir. Ora por mim, por essa causa, por aquela causa. É muito importante a gente ser específico na hora que vai colocar o pedido de oração. Amados, ora por mim por causa dessa situação. E graças a Deus, nas horas de mais tribulações na minha vida, eu pude me achegar mais a Deus, eu pude me achegar mais com a minha família. Porque, queridos, tem muitas pessoas que na hora da angústia, na hora da tribulação, tiram a vida. Vocês sabiam disso? Eu lembro de um cliente do pastor, meu Deus, na hora de uma luta tão grande, de umas adversidades grandes que veio na vida dele, ele tirou a vida. Eu falei, eu não acredito, uma pessoa tão bem sucedida e não suportou. Mas porque não tinha um Deus que você tem, queridos, que não teve força de clamar a Ele, por não conhecer um Deus como nós conhecemos. Porque nós sabemos que quando nós conhecemos a palavra de Deus, que a palavra de Deus está em nós e nós na palavra, a hora da crise, claro que ela vai vir, a dificuldade, claro que ela vai vir, a angústia, claro que ela vai vir, na hora da fraqueza ela vai vir, mas nós vamos ser fortalecidos, porque nós vamos lembrar que temos uma igreja que nos conhece, que tem uma igreja que intercede por nós. E na hora de grandes lutas e tribulações, eu pude chegar na presença de Deus mais e unir mais ainda com a igreja e com a família. Vocês viram a diferença? A diferença daqueles que servem ou não servem a Deus. Diz a palavra de Deus que naquele dia nós vamos ver. Mas hoje também a gente pode ver isso. Porque numa hora de uma grande luta, quando o pastor falou, vou estar lendo esse texto, eu falei, nossa, eu lembrei. Na hora da angústia, se você se mostrar fraco, você vai ser fraco. Ai, não aguento, não posso, não vou, não consigo. Aí você vai ser fraco. Mas se você se levantar na presença de Deus, Ele vai te fortalecer. Amém, amados? E quantas vezes, porque a igreja inteira sabe quantos milagres eu já vivi, meu lar já viveu, minha família já viveu. Eu lembro um dia que nós saímos para uma consulta, e quando nós chegamos lá, na hora que descemos do carro, o pastor começou a
mancada a perna. Falou, nós nem vamos para consulta, vamos direto para o pronto-socorro. E quando nós chegamos lá, imediatamente já fomos atendidos, os médicos já separou, já chamou, já internou e falou, olha, você veio dirigindo? Se você veio dirigindo, chama alguém para pegar o teu carro e levar, porque você não dirige nunca mais. Nossa, que angústia, que aflição, que dor, não é? Mas eu lembrei que eu tenho um Deus, que eu não podia ficar, ai meu Deus, e agora o que vai ser? Que não, eu tenho um Deus que não foi esse o diagnóstico que Ele deu. Ele disse que nós íamos viver e viver muito bem. E para a honra e glória de Deus, me uni com a igreja. Ore por nós, ore pelo pastor. Era 10 horas da noite, nós chegamos ali, era umas 6 e pouca da manhã. 10 horas da noite, Deus já tinha mudado o quadro, já tinha mudado o diagnóstico. Voltamos sim, Ele dirigindo. A gente não pode se entregar à fraqueza e nem às notícias mal. Nós precisamos pedir força para Deus. Por isso, quando eu disse essa peça aqui, nós temos que ter força para orar, para clamar, para ler a palavra de Deus. Que esse possa ser o nosso dia a dia. Eu esqueci a palavra, me faltou agora. Que esse possa ser o nosso... Alguém lembra aí? Ai, fugiu. Mas que esse seja o nosso dia a dia. Orar, clamar, buscar. Amém? Estar na presença de Deus, o nosso estilo de vida. Amém. Eu lembrei. Que esse seja o seu estilo de vida, de ter a presença de Deus em todos os momentos. Uma outra luta que veio muito grande foi quando nós chegamos também no hospital com o Rubinho praticamente morto. E o médico também falou, olha, nós vamos tentar numa cirurgia, mas ele não sai com vida. E se ele sair com vida, não vai mais andar, nem falar, vai ficar assim, vegetando. E para honra e glória de Deus, clamei junto com a igreja, que é importante, amados. É tão importante ter um lugar para congregar. Querido, você que está em casa, é tão bom ter um lugar para vir reunir com os irmãos, ser conhecedor da igreja, a igreja nos conhecer. Porque quando você fala, ora por mim, quem que é que está pedindo oração? Ai, aquele irmão, vamos orar. E também saiu daquela, nem fez a cirurgia, que o médico disse que não sabe o que aconteceu, não sabe para onde foi aquela hemorragia que estava na cabeça dele. Não seja fraco, queridos. Não seja frouxo. Entende? Se fortaleça naquele que te dá força, que te faz forte, que é Deus. É a Ele que você tem que clamar, buscar. Você só precisa de uma coisa, ser fiel, ter fidelidade. Esses testemunhos é para enriquecer a sua fé, para acrescentar a sua fé. Porque tem gente que pensa que Deus não está fazendo mais. Deus está fazendo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriou. Estão se esfriando. Não consigo mais estar na presença de Deus. Não consigo mais orar. Não consigo mais buscar. Estou fraco. Quando você pensa que está fraco, a palavra de Deus diz que aí você é forte. É Deus que te fortalece. Não se mostre fraco no dia das dificuldades. Não se mostre fraco no dia da angústia. Mas clame aquele que te fortalece. Uma outra vez, são testemunhos lindos que é bom lembrar do que Deus faz, do que Deus fez, do que Ele faz e do que Ele vai fazer com cada carta que foi entregue nesse altar. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pediu.
Eu cheguei com o Jefferson lá, ele tinha 2 aninhos, 4 anos, mas o tamanho, a roupa dele era de 2, ele não desenvolveu, parou uns 2 anos. E eu comecei a falar, meu Deus, mas tem alguma coisa errada, que a Marília é mais nova e já está trocando mais roupa que ele, mais calçados, e ele não desenvolveu. Aí quando eu cheguei lá, novamente uma notícia ruim. Olha, os ossos dele não estão desenvolvendo. Vai ter que fazer um tratamento sério para poder ver se consegue. Então, sabe que eu vejo nisso? Que Deus é tão lindo. O Jefferson era para ser bem... Não era para ter, era para ele estar anãozinho, pequenininho. Mas também clamei, pedi. Irmão, ore com a igreja. Irmão, nós vamos fazer uma campanha de 30 dias. 30 dias nós vamos estar orando. E com 30 dias ele vai trocar roupa, calçado. Eu creio e criei na palavra do profeta. Ficamos ali 30 dias, todos os dias orando. Terminou 30 dias. Verdadeiramente ele trocou roupa, trocou sapato, cresceu e tal, do tamanho que vocês vê hoje. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você veio adorar Ele aqui. Esse é o Deus que você adorou Ele nessa noite. Não se mostre fraco. Peça força para aquele que tudo pode fazer. E depois a Marília também, com um aninho, teve a queda total do sangue dos glóbulos vermelhos. Teve uma anemia profunda, na qual o médico também falou, olha, para mim não tem mais jeito. Porque na hora que era para ela comer o que tinha que comer, ela não comeu. Agora como é que ela vai? Não tem como eu falar para você dar um bife cru logo de manhã, a primeira refeição. Você acha que ela vai segurar um coração de boi mal passado? Você acha que ela vai comer essas coisas agora? A primeira alimentação dela de manhã teria que ser um bife cru com laranja. Uma criança de 1 ano. Queridos, e para honra e glória de Deus, está aí a Marília, para a glória de Deus, sarada. Amém, amados? Deus é lindo. Ela conseguiu comer? Não, mas Deus foi os glóbulos vermelhos no sangue dela. Não seja fraco, seja forte. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém, amados? Que você possa aplaudir o Senhor nessa hora e engrandecer a Ele. E se você estiver pedindo algo para o Senhor, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Graça e paz, povo do avivamento. Eu não posso mais acreditar na pastora. Ela falou assim, eu só vou ler um versículo. Mas é bom, né? Não é bom? Eu queria que os irmãos aí da mídia colocassem o versículo que a pastora leu para vocês. Nós estamos aqui no mês de janeiro. E neste mês de janeiro nós vamos falar um pouco sobre aqueles que perderam as forças. Aqueles que deixaram de batalhar, deixaram de lutar, que se posicionaram, se colocaram numa situação assim de comodismo. Estou satisfeito do jeito que está. Quantos aqui estão satisfeitos do jeito que está? Quantos querem mudança? Então a primeira coisa, você precisa transicionar a sua mente. Você quer mudança na sua vida? Você precisa mudar os seus pensamentos, mudar a sua forma de pensar. Porque se você não fizer isso, nada vai mudar em 2022. Nada.
precisa você começar a pensar diferente e a agir diferente para que as coisas mudem. Hoje de manhã nós tivemos aqui um momento de consagração, e agora todos os domingos de Santa Ceia nós vamos ter aqui momentos de consagração. E eu gostaria de chamar o pessoal que veio na consagração. Eu queria que vocês ficassem aqui na frente aqui, ó. Todo o pessoal que veio na consagração hoje de manhã. Você podia aplaudir esse povo bonito que veio na consagração? Esse povo bonito que veio na consagração, eu posso dizer assim que eles venceram. Eles venceram a cama, venceram o cansaço, venceram a dificuldade, venceu todas as barreiras que poderiam ter sido colocadas para que eles viessem. Mas eles vieram. E hoje está aqui essa plantinha aqui, ó. Muitos chamaram ela de plantinha, outros chamaram ela de flor, e outros até identificaram ela como sendo uma rosa. E a pergunta que eu fiz para eles foi a seguinte: olhando para essa mesa e essas coisas que estão aí, o que você enxerga? E cada um deles colocou uma situação, colocou uma opinião, e nenhuma opinião foi igual a outra, mas é a mesma plantinha, é a mesma situação. Quem sabe, por exemplo, você hoje, se eu fosse perguntar para você, você também estaria vendo uma coisa que talvez nem eles viram. Existem detalhes aqui que talvez as pessoas não consigam enxergar, mas eles existem. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: que existem muitas coisas para nós aprendermos com aquilo que Deus criou, com aquilo que Deus planejou para nossas vidas. E cada situação é um aprendizado. E quando Salomão, ele coloca esse versículo, que ainda não está no telão, mas eles vão achar lá, Provérbios 24:10. Travou o sistema? É assim mesmo. Provérbios 24:10. Foi o que a pastora leu. E ele diz assim: que se mostrares frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Tem traduções que vai estar diferente, mas o fundamento dessa palavra quer dizer o seguinte: que se eu não me esforçar, nada vai acontecer. E se eu não esperar no Senhor e não colocar Deus em primeiro lugar, aí que não vai acontecer mesmo. Então tem muitas pessoas que falam assim: ó, estou orando por isso, estou pedindo isso, estou clamando por isso. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. Mas não é força bruta. Diga aí para o seu irmão: não é força bruta.
Paulo, ele diz que nós devemos militar com as armas corretas, com as armas de milícia, com as armas que têm poder de derrotar. No próprio livro de Provérbios, nesse mesmo capítulo, no versículo 5, coloca aí para mim agora que destravou. Olha só o que diz aí. Vamos ler juntos isso aí? Vamos lá. 1, 2, 3. Então, a nossa força está na nossa sabedoria. E qual é a nossa sabedoria? Que o Senhor é a nossa força. Esse é o nosso conhecimento. Essa é a nossa sabedoria, que o Senhor é a nossa força. Eu quero contar, a pastora contou vários testemunhos, mas agora eu quero contar um testemunho dela. Talvez possa te despertar. Teve um tempo que a pastora, por exemplo, levantava, trabalhava, fazia todo o serviço da casa, mas quando chegava próximo da hora de vir para a igreja, dava dor de cabeça, dava um monte de coisa, tontura, mal-estar, parecia que ela ia desmaiar. Não dá para mim ir para a igreja. E ela não vinha. Pastora, não está bem. Isso começou a acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu falei, peraí, esse negócio está errado. Esse negócio está errado. Não é possível que você sinta essas coisas só na hora de ir para a igreja. Tem coisa errada. Vamos orar. E começamos então a entregar na mão do Senhor e orar. E falei, vamos vencer essa peleja. E ela começou então a vir com cabeça doendo, começou a vir tontura, começou a vir com um monte de coisa. Aí por isso que ela começou a lançar aquela palavra: só falte se você morrer. Se você estiver doente, você venha. Muitas vezes vocês devem ter ouvido ela pregar isso. Por quê? Porque foi uma experiência que ela teve com Deus, porque toda vez que ela pisava aqui na igreja, sumia tontura, sumia dor de cabeça, sumia tudo. Então aquilo era uma cilada para que ela não participasse das bênçãos. E o que isso tem a ver com a palavra? Se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. Então, se eu, por exemplo, me entregar às circunstâncias do dia, se eu me entregar às coisas que acontecem, eu nunca vou ser vencedor. Paulo disse: eu tudo posso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você começar a ler lá o 2 Coríntios, lá no último capítulo, Paulo faz um resumo da vida dele e diz: já sofri naufrágio tantas vezes, olha, já fui açoitado tantas vezes, eu já fui esbofetado tantas vezes, já fui apedrejado até estar quase morto, olha, eu já sofri naufrágio, já sofri isso, já sofri tudo aquilo. Ele fala: eu já sofri, eu estou experimentado, eu sei o que é passar tribulação, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ficar debaixo de açoite, eu sei. Mas Paulo tinha uma coisa: eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você quiser saber os mistérios que tem nessa flor,
Eu quero que você, no final do culto, procure um dessas pessoas aqui. Por isso que eu chamei eles aqui. E eles também vão chegar em vocês e vai falar assim: você quer aprender o que tem de mistério aqui nessa flor? Vocês conseguiriam ensinar essas pessoas o que tem de mistério? Então vocês vão procurar alguém que não veio na consagração e vai ensinar para eles. Eu até pedi para eles de manhã, falei, tira uma foto, põe no celular. Porque os mistérios que existem aqui, nessa florzinha, que muitas vezes a gente passa direto, não observa, não vê o que Deus está mandando aqui de mensagem para nós. E que é muito importante compreender e entender as mensagens de Deus nas pequenas coisas. A pastora falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriam. Então aquele que não consegue mais perceber as belezas, não consegue mais perceber o que Deus criou, não consegue mais enxergar aquilo que Deus planejou para a tua vida, você precisa parar. Parar, porque tem coisa errada. Tem coisa errada. Diga aí para o seu irmão, tem coisa errada. Se você não tem mais sensibilidade, tem coisa errada. Se você não consegue sentir o que teu irmão sente, né? Que hoje está na moda a empatia. Se você não consegue, por exemplo, enxergar no teu irmão o que ele está sentindo, tem coisa errada. Tem coisa errada. Se você não se preocupa mais com ninguém, tem coisa errada. Por que será que essa planta está verdinha? Está com as flores abertas, alguns botões abrindo. Por que será? O que será que aconteceu com ela? O que aconteceu com essa flor? Para ela estar desse jeito? Se eu fosse, por exemplo, presentear alguém aqui, quem gostaria de receber essa flor para levar para casa? Levanta a mão, quem gostaria? Muito bem. Só que eu não vou presentear não, você vai plantar a sua. Porque se eu presentear você, eu apanho, porque essa daí é da pastora. Então você vai plantar a sua. E aí você vai ver o que é necessário para que ela esteja bonita e desejável. Então é isso que Deus quer que você comece a perceber e a sentir. O que é necessário para que ela fique bonita. Porque eu não quero ter trabalho. Todo mundo, ninguém quer ter trabalho, quer pegar ela pronta, né? Se eu falar para você, olha, vamos plantar um pé de tomate para que daqui um mês a gente come uma salada. Para que? Não, vamos lá à feira, vamos comprar o tomate já pronto, fazer a salada já hoje. Mas olha aí para o seu irmão e fala assim, mas alguém teve que plantar, alguém teve que cuidar para mim comer essa salada. São coisas que nós não vemos. Só sabemos dizer assim, esse tomate está ruim, ou esse tomate está bom.
Só isso que a gente sabe fazer. Mas num dia de chuva, o lavrador ir lá, enfrentar a chuva para mexer na terra, para fazer com que aquele tomate tenha mais vigor, nós não estamos vendo. Mas se ele se mostrar frouxo no dia da chuva, diga aí para o seu irmão, se ele se mostrar frouxo debaixo de chuva, eu não vou lá mexer. Olha para o seu irmão e fala assim: você não tem tomate para comer. Para nós conseguirmos atingir o coração de Deus, o Senhor disse: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. E Ele diz ainda: onde você pôr as tuas mãos, eu farei prosperar, e aonde você colocar os teus pés, será a tua possessão. Mas se você, diante de tudo isso, se mostrar frouxo, você não vai ter. Você precisa fazer sua parte. Você precisa saber que você precisa agir.